Portugal vive um momento de grande tensão política e social com o governo de Aliança Democrática, AD, anunciando a expulsão de 18 mil imigrantes em situação irregular. Essa medida, que exige que os imigrantes deixem o país em até 20 dias, gerou polêmica e reações divididas em toda a sociedade portuguesa. O governo, ao realizar esse anúncio, abriu um intenso debate sobre a imigração no país, especialmente em um período próximo às eleições antecipadas. A medida foi criticada por muitos como uma forma de garantir votos da extrema-direita, enquanto a oposição socialista acusa o governo de usar o tema de imigração para fins eleitorais. Esse cenário complexo envolve também a AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que se viu obrigada a tomar uma série de decisões sobre a regularização de imigrantes, com muitas denúncias de falhas no processo que estão afetando milhares de pessoas. Em resposta às críticas, o governo também anunciou uma segunda chance para os imigrantes, cujos pedidos de residência foram recusados, criando uma dinâmica de expectativa entre os imigrantes e especialistas. Portugal está a ser palco de uma controvérsia crescente que coloca em xeque sua política migratória e levanta questionamentos sobre o respeito aos direitos fundamentais de milhares de imigrantes. Tudo começou quando a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, passou a emitir de forma massiva notificações de recusa de residência para imigrantes que haviam solicitado regularização no país. Segundo a própria AIMA, foram mais de 78 mil recusas emitidas, baseadas em grande parte na alegada inércia dos requerentes, muitos dos quais, segundo as autoridades, não responderam a convites formais ou não pagaram taxas obrigatórias como as de biometria. Essas recusas, por si só, já indicavam uma mudança de postura em relação ao tratamento da imigração. Mas o que realmente incendiou o debate público foi o anúncio do governo português, liderado pela Aliança Democrática, de que 18 mil imigrantes em situação irregular seriam expulsos do país num prazo de até 20 dias. A medida foi apresentada como um esforço para pôr ordem na gestão migratória, mas rapidamente foi vista por setores da sociedade civil e da oposição como um ato politicamente motivado. O momento do anúncio não passou despercebido. A menos de 2 semanas das eleições legislativas antecipadas, o governo foi acusado de utilizar a imigração como arma política, tentando angariar apoio de eleitores mais conservadores e disputar terreno com o partido de extrema-direita. Chega que tem feito da imigração um dos seus principais cavalos de batalha. A oposição, principalmente o Partido Socialista, não tardou a reagir. Em discursos e entrevistas, líderes socialistas acusaram o governo de tentar desviar o foco dos verdadeiros problemas estruturais do país, como o custo de vida, a crise habitacional e o subfinanciamento dos serviços públicos, explorando o medo e a insegurança em relação ao outro. Organizações não governamentais e associações de apoio a migrantes também se mobilizaram, denunciando o que classificaram como um ataque coordenado contra populações vulneráveis. Muitas dessas entidades alertaram que a maioria dos imigrantes afetados sequer teve acesso claro a informações sobre os seus processos e que a recusa de residência, em muitos casos, foi emitida sem considerar fatores fundamentais como tempo de permanência, vínculos familiares ou contribuições econômicas ao país. Há ainda denúncias de que milhares de imigrantes sequer chegaram a receber as notificações da AIMA, muitas das quais foram enviadas para endereços antigos ou sem confirmação de entrega, o que levanta sérias dúvidas sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa. Diante da avalanche de críticas e do impacto social crescente, o governo anunciou uma medida alternativa, uma segunda oportunidade de regularização para os 108 mil imigrantes que tiveram seus pedidos negados. Segundo a proposta, essas pessoas poderão, dentro de um novo prazo, pagar as taxas pendentes e fornecer os documentos exigidos para tentar reverter a decisão. No entanto, essa nova fase também está envolta em incertezas. A própria AIMA reconheceu que está sobrecarregada,
com milhares de processos parados e sem estrutura suficiente para garantir respostas rápidas. Para agravar o cenário, um recente acórdão do Supremo Tribunal Administrativo determinou que todas as decisões sobre autorizações de residência devem ser emitidas no prazo máximo de 90 dias, sob pena de sanções contra os dirigentes da agência. Esse fator adiciona uma nova camada de pressão à já fragilizada gestão migratória. Advogados e juristas têm alertado que a burocracia e a complexidade dos processos estão a criar um sistema excludente, onde apenas quem tem apoio técnico consegue navegar pelas exigências e se manter no país de forma legal. A maioria dos afetados, no entanto, são trabalhadores com baixos rendimentos, muitos dos quais enfrentam dificuldades para lidar com a documentação, pagamentos ou mesmo com o idioma. Por trás das estatísticas e dos comunicados oficiais, há vidas em suspenso. Homens e mulheres que deixaram seus países de origem, fugindo de guerras, miséria ou à procura de uma vida melhor, agora vivem dias de angústia, com medo de serem deportados, afastados de seus filhos, empregos e comunidades onde já construíram laços. Muitos imigrantes afetados estavam em Portugal há anos, trabalhando de forma informal ou esperando por respostas da burocracia portuguesa, que até então acumulava milhares de processos sem solução. Para eles, a recusa chegou como um golpe inesperado, sem tempo de defesa, sem aviso prévio e com uma frieza institucional que contrasta com o discurso europeu de inclusão e direitos humanos. Portugal, um país com uma longa história de emigração, encontra-se agora diante de um dilema. A forma como lida com os que escolhem seu território como novo lar está sendo observada dentro e fora de suas fronteiras. A tensão entre segurança jurídica, responsabilidade administrativa e humanidade nas decisões será, sem dúvida, uma das pautas mais sensíveis nos próximos meses. Vamos trocar uma ideia séria agora. Tá todo mundo vendo a confusão que está rolando em Portugal com os imigrantes, e eu sei que esse assunto mexe com muita gente, principalmente com quem saiu do seu país buscando uma vida melhor. Mas a verdade é que esse caos que a gente está vendo hoje foi construído há muito tempo. E sim, foi erro de Portugal. Um erro que agora querem resolver do pior jeito, jogando a culpa em quem tem menos culpa. Portugal abriu as portas, abriu muito, sem estrutura, sem plano, sem controle. Criaram uma ilusão de que aqui ia ter espaço para todo mundo, e durante um tempo parecia que tinha mesmo, mas por trás dos discursos bonitos não tinha preparo, não tinha suporte real, só promessas. Agora que a bomba estourou, ao invés de assumir a falha no planejamento, o Estado vira as costas para quem está aqui legalmente tentando fazer tudo certo. E aí começa a perseguição, o cancelamento de processos, as recusas em massa, as deportações. O que era para ser uma terra de oportunidade virou uma loteria injusta. E quem mais perde, claro, são os imigrantes africanos, principalmente dos PALOP, que têm uma conexão histórica com Portugal, mas são os primeiros a serem descartados quando o sistema entra em colapso. E aqui, sinceramente, a gente precisa falar de algo que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Por que imigrantes do Cazaquistão, da Índia, do Nepal, países que nunca tiveram qualquer laço histórico ou cultural com Portugal, estão conseguindo visto com tanta facilidade? E não é um ou dois casos, são milhares. O que está por trás disso? Interesses econômicos? Acordos diplomáticos? Corrupção nos bastidores? É estranho, muito estranho. Enquanto isso, quem fala português, quem compartilha a mesma história colonial, a mesma língua, quem já veio de séculos de migração forçada, de exploração, de diáspora, é tratado como indesejado, como se estivesse invadindo um espaço que, na real, ajudou a construir. Isso dói. Dói porque é um tapa na cara de quem ainda acreditava em algum tipo de reciprocidade histórica. O problema não é só a imigração. O problema é a forma injusta e seletiva como ela é administrada. Portugal abriu as portas sem pensar no amanhã. E agora, em vez de organizar a casa com responsabilidade, quer empurrar gente para fora como se fosse lixo. Mas não somos lixo. Somos vidas, somos histórias, somos trabalhadores e merecemos respeito. Essa crítica não é só contra Portugal,
É contra todos os sistemas que tratam imigração como um jogo de interesses. E a gente, aqui no Fronteiras, vai continuar levantando essas perguntas. Mesmo que incomode, mesmo que gere polêmica, porque só quem se cala é cúmplice. Se esse vídeo mexeu com você, comenta aí. Compartilha com quem precisa ouvir. E se você quer continuar explorando as verdades por trás das fronteiras, se inscreve no canal, porque a história que a gente vive hoje também precisa ser contada.